desejar o poder de Deus. Abra lá em Mateus, no capítulo 22. Mateus 22. Mateus 22, no versículo 29, Jesus estava falando ali, estava ministrando, e aqueles homens vieram fazer uma pergunta para o Senhor, dizendo como era a questão do casamento, como era a vida depois que a pessoa morria, se ela ficava casada com alguém, se ela ficava solteira com alguém depois da morte. Porque muita gente diz, eu amo você eternamente, e o único amor que eu e você temos eterno é o Senhor Jesus, porque na eternidade nós ainda vamos estar conhecendo Ele, sendo revelado pelo Espírito Santo, e no âmbito natural nós somos casados somente até que a morte nos separe, amém? E aqueles homens, eles não sabiam disso, eles estavam perguntando se uma pessoa que foi casada com 2 ou 3, de quem ela era esposa na eternidade. E Jesus respondeu no 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Então diga: erramos quando não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o poder de Deus, ele nada mais é do que a pessoa do Espírito Santo, que realiza toda a vontade de Deus no meio do seu povo. O Espírito Santo é aquele que manifesta, ele torna manifesto o poder de Deus, para que nós possamos então perceber aquela mudança, aquela transformação. Nós temos Deus, nós temos a palavra e nós temos o Espírito Santo, que é quem torna manifesto a vontade de Deus. Então eu perguntei: Espírito Santo, será que Deus não quer se manifestar no nosso meio? Será que Deus não deseja mais se manifestar entre nós? Porque não vemos as grandes manifestações do poder de Deus. Grandes manifestações. Abra lá em Atos, capítulo 2. Vamos ler aqui para gerar fé no seu coração. Quero que você que já é batizado no Espírito Santo já vai orando em línguas. Você vai ouvindo, você tem uma mente, você tem o seu espírito e você tem a sua carne. Com a sua carne, com as suas mãos, abra lá no capítulo 2 de Atos, mas deixe a sua mente cativa a essa palavra e deixe o seu espírito orando em línguas, baixinho. Fica ligado, fica aquecendo aí por dentro, porque Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio hoje, amém? Então, aqui no capítulo 2 de Atos, capítulo 2, nós vamos ver o que, gente? A descida do Espírito Santo. Vamos ler, fica atento, fica ligado. Não deixa que nada, absolutamente nada, distraia você nesse momento. Fica focado, não deixa que absolutamente nada tire a sua atenção. Amém, irmãos? Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga: Jesus começou a fazer. Até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhes perguntaram: Senhor,
será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiam mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Este Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa, onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E estavam ali o pastor Adriano, o Davi, Orlando, a Carol, o seu Fernando, a Lene, a Selma, a Bia, o Fabiano, o Gabriel. Estavam reunidos esperando o agir de Deus, esperando o poder de Deus se manifestar. Não leia como se fosse algo muito distante. Isso aqui é somente para ilustrar. Mas o Espírito Santo está querendo se manifestar hoje, aqui no nosso meio, tal qual ele fez aqui nesse texto. Voltando no capítulo 14, no versículo 14. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Aí nós vamos voltar lá para o 20. Pedro continuou: estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiverem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e também conhecido como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração, mostra-nos qual destes homens escolhestes como apóstolo para substituir Judas nesse ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. No versículo 20, no capítulo 25, no capítulo 2, no versículo 1 diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então, surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximo a Cirene, visitantes de Roma, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falar em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que eu lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Aleluia! Farei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. Aleluia! Agora pule lá para Irmãos, o 29. Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Aleluia! Pois Davi não subiu aos céus e, no entanto, disse: o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés.
Portanto, saibam com certeza todos em Israel que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Aleluia! Amém! Glória a vós, Senhor. Irmãos, em parceria com o Espírito Santo, hoje nós vamos realizar um culto poderoso. Pode deixar, Selma. Tá tudo bem. Nós vamos realizar um culto em parceria com o Espírito Santo. Hoje nós não vamos ouvir um culto, nós não vamos participar de um culto, nós não vamos muito menos assistir um culto. Nós vamos viver uma experiência com o Espírito Santo. Você está pronto? Ao ouvir a pregação dessa palavra, ao ouvir o que aqueles homens fizeram com Jesus, eles disseram: o que nós devemos fazer? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: arrependam-se para o perdão dos vossos pecados. Ele disse: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. E eu faço a pergunta, dependendo aqui somente do Espírito Santo, porque a direção que ele me deu foi de falar de arrependimento. Desejar a manifestação do poder de Deus entre nós, sem uma vida de completo perdão, sem uma vida de arrependimento, sem uma vida limpa, não podemos. Não tem como. Eu disse: Senhor, eu desejo. Eu leio Atos, eu leio a igreja primitiva, eu vejo o poder de Deus atuando naquele lugar. Eu vejo pessoas sendo libertas, eu vejo pessoas sendo curadas, eu vejo a sombra de Pedro curando as pessoas, e eu vejo hoje a gente faz reuniões, Senhor, e cadê o seu poder? Eu desejo o seu poder, eu desejo a ação do Espírito Santo, eu desejo a manifestação da sua glória, eu desejo a sua presença gloriosa nas nossas reuniões, Senhor. E ele me disse: diga para o povo se purificar, diga para as pessoas se limparem, diga para as pessoas que a manifestação do poder de Deus tem que vir em um ambiente onde não haja nenhum tipo de empecilho. Porque, queridos irmãos, a manifestação do poder de Deus, como o pastor gosta de dizer, é alta tensão. Alta tensão. Uma rede elétrica de alta tensão só mexe com ela quem está devidamente apropriado, devidamente equipado, devidamente vestido, as roupas certas, os equipamentos certos, sabendo inclusive que aquilo ali é alta tensão. E qualquer deslize, e qualquer descuido daquela pessoa que está mexendo com a alta tensão, ela pode sofrer uma descarga elétrica fulminante. A presença de Deus, a manifestação do poder de Deus tem que vir para o nosso meio, mas a primeira coisa que nós devemos fazer, e Ele deseja vir,
Ele deseja vir, Ele deseja se manifestar, Ele deseja contar e realizar coisas em nosso meio. E Ele disse: a primeira coisa, faça a sua parte que eu faço a minha. Diga, ensine, ajude os irmãos a se santificar. Ajude os irmãos a se arrepender, a mudar aquilo que estão de maneira errada, pensando pensamentos contrários. Uma vida fora da palavra. Uma vida fora do alinhamento de Deus. Não podemos, irmãos, viver desse jeito. Eu disse: Senhor, nós desejamos o seu poder, desejamos a presença manifesta, desejamos a sua presença santa e gloriosa ministrando para nós. Desejamos a manifestação dos dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia. E o que nós precisamos, Senhor, por que não? E Ele disse: primeiro peça ao povo que se arrependa. Irmão, então o que nós temos que fazer? Aqui, quando Pedro contou tudo o que havia acontecido, qual era a vontade de Deus, eles perguntaram, eles se constrangeram. Aquelas palavras partiam o coração daquele povo e eles disseram: o que nós devemos fazer? E Pedro disse: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu sei que Deus deseja fazer grandes coisas no nosso meio. Hoje ainda, hoje, não é amanhã, é hoje. A primeira coisa que nós vamos fazer agora, você vai, eu e você vamos nos colocar. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a intenção do nosso coração, Ele conhece as palavras que saem da nossa boca, antes mesmo que elas saiam. Ele sabe daquilo que nós pensamos. Então, vamos agora, neste momento, sem perder mais um segundo de tempo, nos arrepender da vida que levamos, achando que o Senhor não se importa. Ele se importa. O Senhor se importa. O Senhor quer limpar. A primeira ação, a primeira atitude de alguém que se arrepende é uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mente. É uma decisão de viver diferente, tomar o caminho oposto daquele que vivia. E eu pensei que estaria um monte de gente aqui, mas Ele disse: dependa somente de mim. E a mensagem é a mesma. Vamos nos arrepender. Arrepender-se da vida que a gente vinha vivendo, das atitudes, dos pensamentos, palavras, ações e omissões. Deus está aqui visitando os nossos corações e lembrando para mim e para você que é dia de arrepender. É o dia de a gente se consertar diante de Deus, porque nós não podemos viver como crentes de qualquer jeito, porque Deus deseja manifestar o seu poder nessa terra, e tem que ser através dos seus filhos. E os filhos precisam se alinhar de acordo com o caráter do Pai.
E cada um no seu próprio coração, ouvindo esta palavra que o Espírito Santo está ministrando à igreja, cada um deve buscar se arrepender e se alinhar para que o poder de Deus possa se manifestar entre nós. Irmãos, o Senhor é bom. Em 1 João, ele disse: filhinhos, eu digo isso para que não peque, mas se você pecar, lembre-se, você tem um advogado nos céus, Jesus Cristo, e Ele é poderoso para perdoar você de todo o pecado e te limpar de toda injustiça, porque quando uma criança se suja, os pais, eles não lançam a criança fora, ele troca a roupa, troca aquela roupa suja e ele limpa e deixa você pronto para a festa. Ele dá roupas novas, ele dá roupas de santidade, ele dá roupas de salvação para que você possa estar na presença dele. Assim como os que trabalham com a alta tensão da energia, eles não podem ir com a roupa normal. Nós fomos capacitados e vestidos com as vestes de louvor e vestes de salvação, que permitem estarmos na presença de Deus sem sermos fulminados. Por isso nós agora recebemos, nos arrependemos da nossa vida incerta, da nossa vida dobre, uma hora lá e outra hora cá. Senhor, nós queremos viver a palavra, nós queremos ser o seu povo, que não retrocede para nada, que não se conforma com este mundo, que não toma a forma deste mundo. Nós não queremos viver, Senhor, uma vida aparente, uma vida religiosa, como se vivêssemos sem a percepção de Deus. Não, Senhor, nós queremos viver como santos. O Senhor disse: sede santo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, eu sou santo. E nesse dia, Pai, ouvindo a sua palavra, nós nos arrependemos, tomamos uma decisão. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. A mente que pensava daquele jeito, ela agora vai pensar segundo a palavra de Deus. A nossa mente, que vivia sendo levada pelos pensamentos, pelo mundo, pelas coisas do mundo, agora ela toma uma decisão de dizer e viver somente para Deus. E nós decidimos, Senhor, manifestar a sua presença em nós, para que todos vejam de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Todo resquício de carne, todo resquício de vaidade, todo resquício de coisas do mundo, nós decidimos deixar aqui, Senhor, por causa da sua presença, que é tudo que nós queremos, e do seu poder, porque nós não queremos brincar na alta tensão. Nós não queremos brincar de ser crentes. Nós não queremos brincar na presença da santidade. Porque na presença da santidade, o pecado é fulminado. As trevas não prevalecem. Todo resquício de trevas, todo resquício de ignorância, todo resquício de religiosidade, todo resquício de vida mundana, seja deixado para trás agora, no nome de Jesus. Porque o Senhor deseja se manifestar no meio do seu povo.
Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se arrependeram da vida que levavam e se converteram e se juntaram ao grupo dos crentes, porque era poderoso o agir de Deus entre eles, porque eles tinham características em comum. Andavam todos no mesmo parecer, todos tinham a mesma intenção, todos estavam com o mesmo espírito, todos estavam cheios de temor de Deus. E o Senhor, através do Espírito Santo, fazia sinais, maravilhas, prodígios, curas, transformações, salvações, batismo com o Espírito Santo. Era poderoso, que o povo do mundo olhava e dizia, e não tinha sequer ousadia de chegar perto deles. Tamanho era o poder que exalava daquele grupo de crentes. E nós precisamos viver a presença de Deus. Não podemos viver como se não fôssemos. Nós não podemos viver pensando que a gente frequenta uma igreja ali. Nós somos o povo de Deus. Nós somos salvos, separados, santificados, para poder manifestar a glória de Deus aonde a gente chegar. Espírito Santo de Deus, você é o dono deste culto. Eu dependo